Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos, amém? Você que está nos acompanhando online, que a graça do Senhor também alcance você onde estiver. O tema de nossa mensagem de hoje é: quem pode resistir à ira de Deus? Nós vamos mais uma vez olhar o nosso gráfico, como nós temos feito, para que nós possamos nos encontrar. Lembrando sempre, que a nossa setinha amarela está apontando para aquilo que aparece de novo no gráfico. Nós, no último encontro, falamos de Apocalipse, capítulo 6, nós vimos e abrimos naquele texto os 4 selos com os 4 cavaleiros. Lembro que nós falamos que estes 4 cavaleiros estão atuando neste período chamado início das dores, ao qual nós nos encontramos neste período. Nós que estamos aqui no ano 2022, estamos vivendo este chamado princípio das dores. Hoje nós vamos abrir e vamos estudar Apocalipse capítulo 7, onde nós vamos entrar num intervalo, isto é, numa pausa. Por que nós falamos uma pausa e intervalo? Porque quando nós estamos no capítulo 6, foi aberto o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, foi aberto o quinto selo, onde nós vimos a alma dos mártires debaixo do altar, nós falamos sobre isso. Foi aberto o sexto selo, e aí dá a entender que vai ser aberto o sétimo selo. Só que tem uma pausa aqui nesse capítulo, antes de abrir o sétimo selo, aonde Deus vai nos revelar algumas coisas. Então, nós estamos hoje no capítulo 7, exatamente nesse intervalo entre o sexto selo e o sétimo selo. Então, nós queremos compreender o que está acontecendo. E por que nosso tema da mensagem é: quem pode resistir à ira de Deus? Quando nós terminamos o capítulo 6 do livro de Apocalipse, a pergunta final do capítulo é: quem pode resistir à ira do Senhor nosso Deus? Quando foi aberto o sexto selo, vocês estão lembrados, nós lemos, foi aberto o sexto selo, nós falamos então que se referia ao juízo de Deus. E aí está caindo, tudo na terra, terremotos estão acontecendo, catástrofe, o céu é enrolado como um pergaminho, figura de linguagem para descrever um tempo de grande dor, ao ponto de que os homens, todos os homens, ricos, pobres, escravos, livres na terra, clamam para que as montanhas caiam sobre eles. E então se levanta a pergunta no final deste capítulo: quem pode resistir à ira de Deus e do Cordeiro? E nós estamos entrando no capítulo 7, onde Deus busca responder essa pergunta. Então nós vamos começar o nosso estudo, a nossa reflexão dessa noite. Vamos, Apocalipse capítulo 7, verso 1 ao verso 8, nós vamos fazer a leitura deste texto. E nós vamos perceber nessa leitura que Deus não abandonou aqueles que são fiéis a Ele. Que no meio de todo este julgamento, no meio da ira do Cordeiro, Deus providenciou livramento para os seus. Então é isso que nós vamos perceber agora neste capítulo. Então, vamos à leitura. Depois disso, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Quando você lê 4 anjos nos 4 cantos da terra, 4 ventos impedindo, entenda o 4 aqui quer significar totalidade da terra, está falando como planeta.
tá? Não é que a terra tenha 4 cantos, e não era isso que Deus está mostrando, tá bom? Senão alguém já vai sair depois lá no YouTube dizendo que a terra é quadrada, tem 4 cantos, né? Tá? Não é isso, mas significa essa ideia, que Deus está segurando, retendo, veja só, os ventos para não destruir. Por quê? Porque Ele vai livrar o seu povo. Então Ele vai falar sobre isso. Versículo 2: Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados: 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Rubem 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Então vamos olhar para este texto com calma. Primeiramente, o texto nos mostra 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, retendo um forte vento. Essa é a ideia, retendo os ventos, impedindo o juízo descrito no capítulo 6. Eles estão segurando para não acontecer o juízo do capítulo 6, porque ainda é preciso selar os servos de Deus. Então, como eu já falei, 4 aqui é um número usado na Bíblia para referir a totalidade da criação. É uma forma figurada para mostrar que Jesus, antes de liberar, isto é, o juízo sobre toda a humanidade, Ele selou aqueles que seriam protegidos da ira do Cordeiro, da ira de Deus. Então veja, eles estão segurando, aí o anjo vai vir selando a testa daqueles que serão protegidos da ira do Cordeiro, ou da ira de Deus. E esses anjos estão aguardando então a ordem de Deus para liberar o juízo. Enquanto os 4 anjos então estão segurando esse vento, né, que surge na história, então um anjo surge para selar o povo de Deus, selar 144.000. Ele recebe essa ordem. Alguns querem dizer que esse anjo que está vindo selando, e existe muito dessas questões no Apocalipse, de tentar descobrir quem que é o anjo. Eu sempre falo, a gente não fica perdendo tempo tentar descobrir quem é o anjo, quantas penas tinha na asa do anjo. Essas coisas não nos levam a lugar algum. Aí ficam querendo dizer que esse anjo é Jesus que está vindo selar com o Espírito Santo, ou que esse anjo é o Miguel, que esse anjo é o Gabriel, que esse anjo é o Rafael. Não se preocupe com isso, preste atenção sempre no ensino que está sendo ali transmitido, tá? O selo nessa passagem identifica aquele que foi selado como pertencente a Deus. O selo é a marca daquele que é proprietário, que é dono, mais ou menos como aqueles que marcam o seu gado. A pessoa marca o gado, por quê? Porque ele é proprietário, ele é o dono daquele gado. Mais ou menos essa é a ideia. Isto é, Deus está marcando aqueles que lhe pertencem. Lembra que lá em Pedro, todos devem conhecer esse texto, 1 Pedro capítulo 2, diz o quê? Vós sois propriedade exclusiva de Deus. Então, o selo de Deus vem nos marcando. Pertencemos então ao Senhor Deus. Então, aquele que foi selado por Deus é propriedade exclusiva dele, e por isso será protegido por ele. A marca, então, é, na verdade, o Espírito Santo. Paulo fala sobre isso. Nós fomos selados com o Espírito Santo.
Este é o selo de Deus, esta é a marca de Deus que nos identifica como propriedades de Deus, que nos identifica como filhos de Deus. O Espírito Santo é o penhor da nossa própria salvação, é a garantia da nossa salvação. Então, quando Deus olha agora para nós, nós estamos selados com a marca do seu Espírito, tá? Então, isso fica, acho que até aqui, tranquilo para nós, é claro. Agora, esse texto aqui é um texto onde muitas pessoas discutem o quê? Os 144 mil. Quem são os 144 mil? Todo mundo quer saber isso. Quem são esses 144 mil que foram marcados, que receberam então o selo do Espírito Santo? Eu vou apontar aqui para vocês algumas coisas, né, que os estudiosos trazem. Depois eu falo o que eu entendo e aquilo que eu penso. Existe quase uma unanimidade entre os estudiosos de que este número não é literal. Tá? Quase uma unanimidade. Então não é, existe alguns que entendem que esse número é literal. Mas a grande maioria entende que não é literal. Não se refere a 144 mil pessoas somente, mas a totalidade dos que creram em Jesus. Isso inclui as pessoas do Antigo Testamento, né, que já, pela fé, estavam firmados na aliança com Deus. Então, a ideia é que os 144 mil está se referindo à totalidade do povo de Deus, à igreja de Deus. Você tem 12 vezes 12. 12, lembra lá, 24 anciões? 12 representando os patriarcas, 12 representando os apóstolos, e agora esse 12 vezes 12, 144 mil, simbolizando toda a igreja do Senhor em toda a história, tá? Assim acredita a grande maioria. Como eu falei, alguns ainda entendem que se refere a um número literal, especificando o povo de Israel, que será tratado durante o período aí da grande tribulação. Este povo de alguma forma vai ser separado, mas isso tem sido cada vez mais distante das posições teológicas. Já houve uma época que isso era mais forte, essa visão. Hoje já não é tanto. Então, hoje se compreende que os 144 mil se refere à totalidade da igreja. Então o número 12 é o número do governo de Deus sobre seu povo. E é por isso que ele separou 12 tribos, 12 apóstolos, e a gente sempre vai vendo assim. Quando nós estivermos lá no final do livro, quando falar da cidade de Jerusalém, você vai perceber que tem quantos portões na cidade? 12 portões, tudo 12, porque simboliza a ideia de governo de Deus. Por isso usa referências dessa forma. Então 144 mil se refere a todo o povo de Deus que se encontrava na terra. Não é o povo de Deus que se encontra no céu. É o povo de Deus que se encontra na terra. Por quê? Os anjos estão segurando os ventos, detendo ainda o juízo, e aí vem o anjo e fala, segura aí, porque a gente precisa descer e selar primeiro os que são salvos, os que são fiéis. Antes de vocês liberarem aí os ventos, antes do julgamento, então ele está olhando para aqueles que estão na terra, porque não é os que estão no céu, não ia estar preocupado, o julgamento não vai vir sobre o céu, o julgamento vem sobre a terra, sobre a humanidade. Então, estes 144 mil se encontram na terra. Bom, nós nos deparamos com uma questão aqui problemática. Essa multidão, os 144 mil selados, se refere então aos israelitas, se refere também aos gentios convertidos. Como eu falei, hoje, para a grande maioria, se refere à totalidade do povo de Deus, inclui tanto israelitas quanto gentios. Alguns poucos ainda acham que é o povo de Israel.
Não existe então uma unanimidade na resposta dessa pergunta. Alguns acreditam que a igreja será arrebatada. Por isso que é muito complexo. Para alguns a igreja é arrebatada antes disso. Por isso que eles entendem que esses 144 mil são os israelitas que ficaram, que vão ser tratados durante a tribulação. Eles entendem que a igreja é arrebatada. Isso chama o quê? Pré-tribulacionismo. É o arrebatamento antes da tribulação. Tá? Então a gente tem essa concepção. Então essa é a ideia desses que acreditam que é Israel que está sendo tratado. Então eles acham que a igreja sobe antes. Tá bom? Bom, esta é essa posição. Então para eles a igreja não passa, o povo de Israel são os 144 mil que são tratados. Mas eu vou falar então um pouco daquilo que eu penso, daquilo que eu creio, como entendo a Bíblia. Eu vou pedir para colocar o gráfico agora próximo aí para mim, por favor. Nós vamos voltar lá para o nosso desenho, tá? Bom, o que nós temos? No meu entender, veja que eu coloquei a flecha aqui embaixo. No meu entender, os 144 mil se refere à igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O arrebatamento, para mim, Cornélio, tá? E eu não estou dizendo que você precisa crer exatamente como eu, porque existem várias posições, e eu não trato o arrebatamento como pré-tribulacionismo. Para mim o arrebatamento vai acontecer depois da grande tribulação. Tá? Nós vamos passar por isso aqui. Eu sei que você não quer viver isso. Ninguém quer viver isso. Mas nós vamos acompanhando passo a passo no Apocalipse, você vai perceber que nós vamos viver. A não ser que você quiser ir para o céu já. Por quê? Porque aí nós vamos para o céu antes, mas a igreja vai viver isso. Essa é a minha concepção. Então eu quero dizer para vocês que durante todo este ensino, eu vou pregar baseado naquilo que eu creio e compreendo. Se você entende diferente, por isso que eu estou aqui mostrando que existem essas diferenças, tá bom? Vai me desculpar um pouco, mas eu vou ter que seguir aquilo que realmente eu creio, né? Que eu entendo, tá? Então, a igreja vai passar sim pela grande tribulação, no meu entender. É muito difícil defender essa ideia do pré-tribulacionismo, embora alguns o façam, assim também como é difícil defender a ideia daqueles que são meso-tribulacionistas, isto é, eles acreditam que a igreja é arrebatada no meio da tribulação, tá? Também é muito difícil defender essa ideia. A Bíblia tem várias questões aí que por isso eu tenho dificuldade, e entendo sim que a igreja vai chegar até o final, e nós vamos ver em Apocalipse isso acontecendo, mas eu não vou aqui tratar disso agora, para a gente não adiantar aqui parte desta história. Então, você deve acompanhar até o capítulo final. Tá bom? Aí nós vamos juntos aí conversando sobre tudo isso aí. Bom, aos meus olhos, tá? O livro do Apocalipse parece querer unir claramente o povo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Com isso quebra a ideia de que a igreja do Novo Testamento ela é diferente da igreja do Velho. Na verdade, ela é uma continuidade, é uma unidade, e o livro aqui trata muito disso. Ele vem e mostra que é uma sequência toda essa história, desde Abraão até o final. Tudo está amarrado, está ligado uma coisa à outra, tá? E aí ele trata tudo como um só povo. Por isso 144, 12 vezes 12, dando a ideia de totalidade de todo o povo do Senhor. Tá? Isso então dificulta qualquer distinção que a gente tenta fazer, separar. Não, nós cristãos não somos nada a ver mais com o judeu. Não, nós temos sim, nós temos uma ligação. Aliás, o Cristo que nós cremos veio da expectativa deles, messiânica. Tudo que nós entendemos de Cristo Messias foi trazido por eles até nós. E agora a gente tem no Novo Testamento que a gente olha para trás agora e a gente vai entendendo tudo isso, tá? Então a gente não pode fazer essa separação, e é isso que o texto de Apocalipse vai mostrando. Já João, né, mesmo sendo um judeu, ele está unindo essas duas alianças, a antiga e a nova. Se nos basearmos aqui em texto do Antigo Testamento, parece que Deus vai tratar sim, em algum momento, de uma forma especial com os israelitas, o povo judeu aqui na terra. A gente não consegue definir claramente
como ou quando. Então, por exemplo, na concepção de muitos teólogos, na verdade, esse tratamento vai ser feito através do Israel espiritual, isto é, desse Israel já unido, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, que é a igreja. Por quê? Jesus vai reinar sobre Israel, mas quando fala que ele vai reinar sobre Israel, ele já não está pensando só no Israel como espaço geográfico de uma nação, mas Israel como totalidade do povo de Deus. Por isso Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, eu sou o Israel de Deus. Eu sou Israel de Deus. Então, através dele, tudo acaba se cumprindo. E quando ele reinar, né, todas essas coisas vão se cumprir dentro daquilo que é a palavra. Mas, como eu disse, alguns entendem que algumas profecias, não, é específica ao povo de Israel. Então, por isso que existem essas questões todas, tá? Bom, eu estou tentando mostrar só os pontos, vertentes. Eu não quero confundir com isso vocês, né? Porque a gente fala, mas tem aquele caminho, o outro pensa, mas eu acho que se eu também simplesmente falar tudo do jeito que eu creio, vocês vão falar, o pastor está sendo tendencioso, ele quer passar, né, que a gente crê igual a ele. Não é isso, tá? Mas eu estou só por isso mostrando que são vertentes que existem, tá bom? E assim você entender, e depois, quem sabe, se precisar, a gente conversa um pouco mais sobre o assunto, mas não dá para me explicar e entrar em tudo isso, senão a gente faz realmente uma escola bíblica, e não é meu objetivo aqui, tá? Então nós vamos voltar aí para o texto, mais uma vez, de João, vamos tentar entender algumas coisas, e nós vamos ver que esse número contável dos salvos da terra, que nós falamos, ele estava olhando, aí ele vai tirar os olhos agora desses 144 mil, contável. Por que eu estou falando contável? Porque ele diz 144 mil. Então ele olha para o povo da terra, e esse número é dado, né, a ele conta. E aí ele vai olhar agora para os céus novamente. Então ele vai tirar os olhos da terra e ele vai voltar os olhos dele para os céus novamente. E aí ele vai olhar lá para a sala do trono, a qual ele estava, né, que a gente lembra que a gente estava falando, ele estava na sala do trono. E ele vê então o que? Uma grande multidão que ninguém podia contar. Então a primeira coisa que já nos dá ênfase é que ele olha para a terra, o povo que está na terra ainda é um povo contável, há um número da igreja que é contável, isto é, aos olhos ele percebe esse número, e quando ele olha para o céu, já tem um número no céu que já não é mais contável. Ele já não consegue descrever, não sei se nós vamos estar entre o povo contável, se nós vamos estar lá no povo, mas estaremos com Cristo em todos os lugares onde estivermos, né? Na vida, na morte, nós estaremos. Então veja só então o que diz agora a partir então do verso 9, tá? Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus para todos sempre, amém. Então um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus, e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Amém? Gente, o que está acontecendo é que nós estamos vendo relances do que nós veremos depois lá na frente. Então veja só, quando você lê aqui, que ele já está dizendo, olha, nunca mais terá, lá em Apocalipse
Vocês vão ver isso aí lá no capítulo 21. Nunca mais o quê? Morrerá, não chorará. Ele está já... Depois por isso que eu falo, você lê o livro, ele te traz um pouco de informação e depois ele vai abrir cada vez mais em detalhes essas informações. Então o que está acontecendo aqui? Ele olha agora, ele está olhando para o céu, lembra? Ele estava com os olhos na terra, ele volta agora o olhar dele de novo para o céu, olha para a sala do trono. Quando ele olha para a sala do trono, ele vê uma multidão. E aí ele pergunta, mas quem são estes? Estão ali adorando ao Senhor. Quem são estes? Né? Então, enquanto o povo de Deus que se encontrava na terra, vamos dizer, é simbolicamente contável, o povo que está no céu, proveniente de todas as nações, são incontáveis. Glória a Deus. Amém? Às vezes a gente fica achando que lá no céu vai estar vazio, né? Porque a gente sempre guarda aquela ideia a estrada do caminho é estreitinha, a porta ali só passa um, e aí a gente fica achando, né, que todo mundo vai para o inferno, né? E o céu vai estar vazio, né? Você vai chegar lá, né, tá arquibancadas vazias. Não, ó, há uma multidão incontável lá no céu, né? Estão lá, tá? Então o texto parece que ele quer realmente mostrar isso para nós. Ele faz esse contraste entre quem está na terra e entre aqueles que estão no céu, tá? Talvez exatamente para a gente perceber que o céu vai estar assim, lotado de gente. Se você não gosta de multidão, vai ter que aprender a gostar, né? Eu tenho dificuldade, eu tenho que aprender a lidar com isso. Quer dizer, a gente vai estar cheio de vidas, graças a Deus. Agora veja só, essa multidão incontável está vestida o quê? De branco, como símbolo de santidade. Seguram em suas mãos ramos de palmeira, que é uma forma de celebrar a alegria e a vitória alcançada. Eles estão louvando a Deus, então, por sua grande salvação. O ancião pergunta a João: João, quem são estes aí? E João não sabia, né? O ancião pergunta, devolve, vamos dizer assim, a pergunta. Quem são estes? Você deve saber. Aí o ancião responde: estes são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes, branquearam no sangue do Cordeiro. Que coisa bonita esse texto. Agora nós temos aqui um problema de tradução. Neste verso, preste atenção, estes são os que vieram da grande tribulação. Nessa expressão, tá? A forma do verbo grego, que é o verbo erkomenoi, é um particípio presente. Portanto, deveria ser traduzido como: estes são os que estão vindo da grande tribulação. Isso muda muita coisa no texto. Estes são os que estão vindo. Então, neste contexto, a grande tribulação não terminou. Estes são alguns que estão vindo, daqui a pouco está chegando outro. Daqui a pouco chega outro. Então a igreja está onde? Na grande tribulação. Agora, esta tradução, ela pode também ser traduzida da seguinte forma: diferentemente do que eu disse, ela vai ser traduzida: estes estão vindo de grande tribulação. Já mudou. Percebe como muda? Estão vindo de grande tribulação. Quando você então está falando, não, estes estão vindo da grande tribulação, você pode ter uma ideia. Eu vou pedir para colocar o gráfico próximo para mim, por gentileza. Então, quando você ouve o texto falar, eles estão vindo da grande tribulação, aí você pode estar entendendo que eles estão vindo aonde? Do período chamado pela Bíblia dos 7 anos, desde o início, né, do reinado, vamos dizer assim, onde o anticristo se manifesta, tá? Então, estão vindo da grande tribulação.
E ainda seria o gerúndio, como eu falei. Então, eles estão no processo, estão aqui dentro. A igreja estaria aqui ainda, vivendo a grande tribulação. Quando a gente diz assim, não, eles estão vindo de grande tribulação, aí você vai ter uma outra ideia. Próximo gráfico, por favor. Isso pode significar que eles estão vindo de todo este período da história. Desde o período chamado aqui, início da dor, desde esse período que nós também aqui estamos vivendo. Então, pode ser uma identificação, por exemplo, aqueles que morreram lá em Roma, naqueles tempos que João estava escrevendo, que foram colocados, né? Morreram na boca de leões, morreram crucificados. Muda. O que eu quero dizer com isso para vocês? Porque alguns pegam o texto, esses versos, e defendem posições teológicas em cima deste verso. Mas você não tem como defender uma posição teológica em cima de algo que não está bem claro a sua própria tradução. Então nós não podemos simplesmente chegar aqui e falar assim, não, a igreja vai passar pela grande tribulação porque o verso diz isso. Não, a igreja não vai passar pela grande tribulação porque o verso está querendo dizer que eles estavam vindo da tribulação. Aqui você não pode se sustentar nesse sentido. Então só quero mostrar que este texto não é suficiente para nós embasarmos uma posição com relação a qualquer questão dessa como pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, né? Você não tem como se embasar simplesmente com essa passagem, tá? Então este texto é insuficiente para afirmar que a igreja não irá passar pela grande tribulação, assim como ela é insuficiente para afirmar que ela irá passar pela tribulação. Então a gente não pode se fundamentar somente nesse texto, tá bom? Então se você tem alguma posição teológica baseada neste texto, você precisa buscar outros textos para reforçar a sua posição teológica. Essa não pode ser o fundamento. Se você for discutir isso com um pastor que conhece o grego, ele vai chegar para você e vai falar, ó, você está enganado, filho, que essa posição... Aí você já acabou com toda a sua base teológica. Você vai precisar de ter mais base para isso, tá? João estava preso. Os cristãos daqueles dias estavam sendo perseguidos duramente pelo Império Romano. Muitos estavam sendo lançados na arena, onde eles eram mortos, eram pendurados em cruzes, e estavam vivendo em grande tribulação. Alguns eram acerrados ao meio. A Bíblia fala sobre isso em Hebreus. Este livro, ele era uma carta para aquelas igrejas, conforme eu falei, primeiramente para a igreja daqueles dias, onde eles encontravam nessa carta conforto, encorajamento, para saber que mesmo que eles morressem em tribulação, eles encontrariam graça e salvação em Cristo Jesus. Então, mesmo eles lendo e pensando que isso pode se referir a eles que estão vivendo naquele momento de tribulação, e que eles viessem a morrer na mão do Império Romano, mas eles sabiam também que aquele texto estava dizendo para eles que os mártires se encontravam debaixo do sangue do Cordeiro, né? Então pode tirar minha vida aqui, mas eu vou estar lá com eles, debaixo lá do altar do Senhor, guardado, né, com o Senhor, tá? Então essa expressão grande tribulação, sim, pode se referir realmente como algo para eles naquele momento, que estavam recebendo essa palavra. Mas como eu disse, pode estar se referindo sim também a um momento específico que ainda será vivido por nós cristãos. O que de fato devemos olhar para este texto e entender é que essa multidão é uma multidão de vencedores. É isso que a gente deve sim olhar e guardar em nossos corações. Independente, né, se ele está falando da grande tribulação como o período de 7 anos, onde o anticristo reina, ou se ele está falando de todo um período da história, onde toda a igreja está vivendo debaixo de uma grande tribulação, sofrendo dia após dia perseguições, mas o texto está mostrando que essa multidão é uma multidão de vencedores. É uma multidão que sofreu sim por causa de sua fé, mas que agora está sim nas mãos do Deus vivo, guardados e protegidos, selados por Deus, selados com o Espírito de Deus. Uma multidão de homens e mulheres que venceram por causa do sangue do Cordeiro. É essa visão que João está olhando, é essa visão que a gente deve guardar em nossos corações, porque é isso, é para mim, é para você. Uma multidão que não foi destruída pela ira do Cordeiro, mas que foram
acolhidos pelo Cordeiro, foram acolhidos no reino de Deus. Então eu vou concluir essa mensagem, respondendo de forma mais objetiva a pergunta do tema dessa mensagem. Quem pode resistir à ira de Deus? Quem pode resistir à ira do Cordeiro? O capítulo 7, que nós lemos hoje, ele nos mostra que ninguém pode resistir à ira de Deus. O texto começa nos mostrando que Jesus deu ordem a 4 anjos para segurar os 4 ventos, para que a ira do Cordeiro não viesse naquele momento, antes que fossem selados aqueles que eram os fiéis, os salvos, os crentes. Por quê? Porque nós não temos em nós condições de resistirmos à ira do Cordeiro, à ira de Deus. Nós precisamos sim da proteção de Deus, para que nós possamos sobreviver. E é isso que Jesus está mostrando para nós neste texto. Se Ele não fosse misericordioso, não existiria hoje história humana para ser contada. Aí o livro ia terminar dizendo, acabou, fim, acabou, gente, acabou a história. Mas Ele quer mostrar que a história não acabou. Ele foi, selou os seus, agora João olha, vê esse povo todo no céu, que multidão, que coisa linda, vencedores. Por quê? Porque foram selados, foram separados, guardados da ira. Então ninguém pode resistir à ira do Cordeiro do nosso Deus. Eu e você não podemos resistir à ira do Cordeiro. Que força temos nós, não é, contra aquele que rege o universo? O que nós podemos fazer diante daquele que, com uma palavra, ele pode trazer à existência o que não existia? Ele criou tudo, do nada, absolutamente nada. Quem somos nós? Como que nós podemos nos defender? Como é que nós podemos nos proteger daquele que dá nome às estrelas celestes, que conhece cada uma delas? O que dizer diante dele? Como nos defendermos diante dele? O que nós vamos dizer diante desse justo juiz que conhece as nossas intenções e conhece muitos dos nossos pensamentos, os mais sombrios? Contudo, este capítulo está mostrando para a gente que existe um povo que vai sobreviver à ira de Deus, por causa da sua misericórdia, por causa da sua bondade, porque Ele mesmo morreu a nossa morte, Ele mesmo veio para nos salvar, Ele derramou do Espírito Santo sobre nós que cremos, nos selando, nos marcando como propriedade dEle. Então nós não podemos resistir, mas agora nós somos o povo da resistência, não pelas nossas forças, mas por causa da graça de Deus, da bondade de Deus. Então Ele mesmo veio, nos acolheu, nos amou primeiro. Amém? E é por isso que nós estamos aqui hoje, adorando este Deus, cultuando este Deus, por causa deste amor. Porque Ele resolveu salvar todo aquele que nele crê. Ele resolveu dar a nós a oportunidade de vivermos eternamente com Ele. Ele disse, eu não vou destruir aqueles que confiarem em mim. Eu não vou destruir aqueles que crerem em mim. Eu não vou. Então Ele salvou-nos com sua graça, com seu amor. Então preste atenção no que eu vou dizer agora. E eu vou fechar aqui. Só vence o caos que atormenta a existência do nosso ser hoje. Só vence o inferno que está instaurado neste mundo tenebroso. Só vence as trevas de uma alma encharcada por uma cultura infernal. E só vence o medo da morte, assombrada pelo fantasma de uma não existência.
aqueles que têm na testa, e testa aqui é só um símbolo, o selo do Espírito Santo. A marca do Deus vivo, a marca da promessa, a marca do Cordeiro. Só quem tem o Espírito de Deus. Selo fala na testa, fala de mente. Só quem tem a mente de Jesus. Só aquele que pensa como o Senhor. Só aquele que vive, anda pelo Espírito Santo de Deus, guiado pelo Espírito, tem a mente do Espírito. Somente aquele que crê em Jesus Cristo como seu único Salvador, suficiente, será salvo da ira do Cordeiro. E eu espero encontrar você junto, quando João olhou e viu aquela multidão. Nós estamos lá nesse churrasco, nesse dia, essa festa, hein? Não vai ter churrasco, não. Vai mudar tudo, né? Mas a maneira só de dizer, nós vamos estar nesse banquete preparado, né, nas bodas do Senhor. Nós que cremos, você que crê em Jesus, você foi selado com o Espírito Santo, essa é a garantia da sua salvação. Você vai estar lá, eu vou estar lá, nós vamos estar lá. Isso é a igreja de Jesus. Nós todos estaremos lá, vivendo essa unidade para a glória de Deus, festejando, amém? Então, quando você lê Apocalipse 7, guarda isso, guarda a visão do povo vencedor. Você faz parte deste povo vencedor em Cristo Jesus. Feche os teus olhos.